Boa noite, meus amados, que a graça e a paz de Jesus esteja reinando em cada coração, em cada lar. Que alegria nós podermos viver este momento. As lutas estão acontecendo, mas nós estamos adorando a Deus, nós estamos servindo ao Senhor. E como é bom poder ter a oportunidade de utilizar desse espaço para pregar a palavra, para louvar o nome do Senhor. E o que é bonito, saber que tudo que estamos fazendo está chegando ao seu lar também. E como é bom compartilhar com vocês a beleza da pessoa do Senhor Jesus, da palavra de Deus. Quero, nesta noite, ler um texto que diz assim, na segunda carta de Paulo a Timóteo, o capítulo 1, versículo 12, diz assim: por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, eu não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Que bom sabermos que a nossa caminhada está firmada no Senhor, nele podemos confiar. Eu sei em quem tenho crido e estou certo que Ele é poderoso. Quero nesta noite convidá-lo a refletirmos na bela palavra de Deus e estaremos falando sobre a providência do Senhor. Que o Senhor abençoe o culto que nesta noite estamos prestando a Ele. Nós vamos estar orando nesta hora, pedindo ao Senhor que venha ao encontro de cada coração e você já sinta o poder do Espírito de Deus sobre a sua vida. Senhor nosso Deus, alegramo-nos no Senhor e queremos nesta hora celebrar o nome do Senhor. Obrigado, Deus, pelo dia que o Senhor nos concedeu, pela oportunidade, ó Deus, de estarmos nesta hora adorando o Teu nome, juntamente com os nossos irmãos. Quero pedir por cada lar, por cada casa, por cada pessoa que nesta noite está reservando este momento para prestar culto a Ti. Quero pedir, ó Deus, que tudo que há de acontecer nesta noite venha ao encontro de cada coração, fortalecendo, trazendo ânimo, trazendo alegria, renovando a fé, renovando a esperança. Porque, conforme a Tua palavra declara, nós sabemos em quem temos crido, então não há o que temer. O Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Nós oramos, ó Pai, com gratidão. Receba o nosso louvor e a nossa adoração no nome de Jesus. Amém. Boa noite, amigos e irmãos. Estamos aqui nessa noite para engrandecer o nome do Senhor, entoar louvores àquele que é digno de toda honra, de toda glória e todo louvor e adoração que você puder dar. Cante com a gente, louve o nome do Senhor. Essa é a hora da adoração. Estás para adorar, vem, assim como estás diante do Pai, vem, essa é a hora da coração.
continuar louvando o nome do Senhor através dessa canção que é uma oração. Louve, adore, exalte o nome do Eterno. Você que está aí nos acompanhando, louve com todo o seu coração essa canção, essa oração. Glórias sejam dadas a Deus. Ao lado desse Pai maravilhoso, continuemos a caminhada. E cada obstáculo, cada dificuldade nos dá a oportunidade de crescer ao lado de Cristo, honrando, glorificando o nome do nosso Deus, dando graça a tudo que Deus tem realizado por nós. Vamos cantar essa canção, Rompendo em Fé. Vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos
atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de descer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover do sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover do sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia. Oremos nessa hora. Pai querido, Deus de amor, nós queremos te agradecer pela bela oportunidade, pelo grande privilégio de louvarmos ao teu nome. Amém. De sermos escolhidos, ó Deus, sermos chamados filhos seus. Que a nossa fé, Senhor, seja inabalável, que a manutenção da nossa fé seja inabalável, porque nós cremos, ó Deus, que o Senhor tem algo muito especial para nos dar, coisas, ó Deus, que nossos olhos não viram e ouvidos não ouviram, o Senhor tem preparado para nós. Senhor, cuida de cada um dos seus filhos, cuida daqueles que estão enfermos, daqueles que estão em luto, ó Pai. Receba o nosso louvor, a nossa oração, que a cada dia possamos viver ao seu lado, rompendo em fé e vendo o sobrenatural, vendo cada milagre realizado pelas suas santas mãos, ó Deus. Muito obrigada, Senhor, por nos guardar, por nos usar, ó Deus, pela sua misericórdia, por sua bondade e seu amor. Amém. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, quero convidá-los a abrir a palavra no livro de Ruth, no capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 6. No decorrer
da palavra, nós estaremos destacando outros versículos. Trabalharemos um pouco nesse capítulo 1 do livro de Ruth. Mas, a princípio, verso 1 a verso 6. Assim diz a palavra do Senhor. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. Ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. O que vamos pensar nesta noite? O Senhor é a nossa providência. Esse é o tema que eu quero refletir. Mas olhando para esse livro, o livro de Ruth. O livro de Ruth fala da oportunidade da reconciliação de todas as nações que buscam abrigo debaixo das asas do Deus vivo. Destaco esta frase, utilizando o versículo 12 do capítulo 2, que você pode conferir. O texto vai nos falar justamente desta oportunidade aberta pelo Senhor para que todas as nações venham se abrigar debaixo das suas asas. O livro de Ruth é a história de um drama familiar. Se você pontuar do início ao fim, mais especificamente no capítulo 1, nós vemos o retrato dos dramas vividos por esta família. Houve o drama do problema da crise financeira, houve o problema da imigração, houve o problema da doença, houve o problema da morte, problema da viuvez, o problema da pobreza, o problema da amargura contra Deus. Tudo isso está registrado aí somente no capítulo 1. Vai dando esse pano de fundo em toda a história vivenciada por essa família. Vou destacar algumas coisas para que nós possamos entender e nos situarmos melhor. Noemi e sua família viveram no período mais turbulento da história de Israel, o período dos juízes. Foi um tempo de muita instabilidade espiritual. Veja bem, um tempo de muita instabilidade espiritual. E olha só, gente, onde há instabilidade espiritual, mais coisas ruins tendem a acontecer. Se nós lembrarmos bem do que a palavra nos ensina, ela diz que o homem prudente edifica sua vida sobre a rocha, edifica sua casa sobre a rocha, ou seja, cuida das coisas espirituais, busca primeiro o reino de Deus, e nós percebemos que nem todos têm tido essa preocupação. Aqui no contexto a gente vê que estava presente na história desta família e de todas as demais famílias a instabilidade espiritual. Isso aconteceu nos dias dos juízes. O primeiro capítulo que destacamos mostra um tempo em que a fome castigou a cidade de Belém. E aí começa a contar a saga dessa família. Elimeleque, marido de Noemi, e os seus 2 filhos, Malom e Quilion, partem para Moabe. Belém, onde eles moravam, é reconhecida como a casa do pão. Mas chegou o momento que faltou pão na casa do pão. A crise chegou a Belém. Os primeiros versos nos dão conta disso. E aí a gente vai ver o seguinte: quando a crise chega, ela atinge a todos. Quando olhamos para o cenário que nós estamos vivendo, isto está claro, isso está nítido.
Todos estão sendo atingidos por esta crise que estamos passando nesse tempo. Não é uma crise local, não é uma crise nacional, é uma crise mundial. A crise chegou. Ali nos dias também desta família, isto estava acontecendo, embora ali fosse uma coisa mais regional. Porém, a crise atingiu a todos, os pobres, os ricos, os homens, as mulheres, ninguém ficou de fora. O tempo dos juízes experimentou o juízo de Deus. Se você olhar o livro de Juízes, você vai ficar surpreso com tantas coisas ruins que acontecem, e a conclusão que temos é sempre o afastamento do homem de Deus, da família de Deus, das pessoas de Deus. O texto nos mostra que a mudança para Moabe foi marcada por muitos desastres na família de Elimeleque. Eles estavam passando por possíveis problemas em Belém, mas eles tomam uma atitude de mudar-se para uma outra terra, mudar-se para Moabe. E ali os desastres aumentaram no contexto, no seio daquela família. Por quê? O texto que lemos mostra isso. Diz que em Moabe, os filhos de Elimeleque casaram-se com duas moabitas, Rute e Orfa. E em Moabe morreram Elimeleque e também morreram os seus dois filhos. E aí chegou um momento em que ficou Noemi sozinha com as suas duas noras. E aqui está uma lição que a gente poderia aqui destacar. Buscar refúgio fora da vontade de Deus é um consumado engano. Às vezes nós tomamos decisões, tomamos atitudes do nosso jeito, da maneira que pensamos, mas não consultamos a Deus. Eles poderiam ter permanecido em Belém, mas eles tomaram uma atitude de mudança. Eles foram para Moabe, eles foram em busca da providência, e nessa busca eles encontraram maiores desastres, eles encontraram a morte. O texto diz que passou-se 10 anos. Tendo passado 10 anos, ouviu-se então que voltou o pão à casa do pão. Olha só, lá onde eles deixaram, agora eles têm notícia que o pão já estava novamente voltando à vida daquelas famílias, prateleiras daquelas famílias, ao seio daquelas famílias. Então, eles tomaram uma atitude. Noemi agora, ela reúne as suas noras e ela toma uma decisão, ela quer retornar a Belém. Ela conversa com as noras e tenta convencê-las a voltarem para suas famílias. Noemi não queria levá-las consigo. Ela pensou assim: eu não tenho direito de levar essas mulheres comigo. Elas precisam reencontrar-se, elas precisam começar uma nova história, elas precisam encontrar novos maridos. Eu não quero levá-las para Belém comigo. Foi a decisão que ela tomou. Porém, a história nos mostra que Orfa, após muita insistência da sua sogra, Orfa despediu-se e resolveu voltar para a casa dos seus pais. Mas Ruth não. Ruth preferiu permanecer com a sua sogra, a ponto de fazer uma linda declaração, talvez uma das mais belas declarações que a Bíblia destaca no quesito relacionamento. Ruth fala para Noemi o seguinte: não insista para que eu te deixe. Não toque mais nesse assunto comigo. Não insista para que eu te deixe, não me obrigue a não te seguir. Por quê? Porque aonde que você for, eu irei. Onde você pousar, eu pousarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. E onde quer que morreres, eu também morrerei. Com essa atitude, ambas, então, voltaram a Belém. E aí, começou um novo capítulo na vida de Noemi e Ruth. Então, em síntese, o livro de Ruth vai falar sobre a força da amizade,
O livro de Ruth vai falar sobre a beleza da providência divina. E o livro de Ruth também nos fala da recompensa de pessoas virtuosas. Pessoas com virtude são recompensadas pelo Senhor. Uma das lições do livro é que ele nos ensina a olhar para a vida com os olhos de Deus. Esse livro nos ensina isso, a olharmos para as situações que passamos, mas olharmos com uma perspectiva positiva, olhando com os olhos de Deus. Eu percebo que talvez essa tenha sido a importante chamada para este tempo. Olhando para o cenário que nós estamos instalados, nós precisamos atentar e procurar observar as coisas, mas olhando pelo prisma do Senhor, pelo olhar de Deus. E por que eu estou dizendo isso? Porque a própria palavra nos dá base para tal. Olhando para a palavra, a gente encontra um célebre texto que nós gostamos de repetir, que está registrado em Romanos 8, 28, que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Gente, todas as coisas, até a crise. Todas as coisas, até o problema que nós estamos vivendo agora. Nós precisamos olhar na expectativa de Deus, na perspectiva de Deus, entendendo que tudo há de contribuir para o meu bem. E eu creio nesta verdade de forma segura, eu creio piamente nessa verdade. Quero então propor, olhando para esse texto, alguns destaques na história de Ruth e Noemi. E quero fazer isso traçando um paralelo do nosso tempo para a nossa edificação. A primeira verdade é que a providência do Altíssimo é superior à tragédia humana. A providência de Deus é superior à situação de tragédia, à situação trágica da humanidade. Por que eu digo isso? Porque Deus, Ele transforma os vales em mananciais. Deus é aquele que transforma as tragédias em cenário de esperança. Porque Deus é aquele que enxuga dos nossos olhos toda lágrima. Porque Deus é aquele que acalma a tempestade e traz bonança. Porque Deus nos conduz a pastos verdejantes, como declara de forma muito própria o salmista Davi. Por que eu faço questão de mencionar esses textos, esses momentos bíblicos que nós costumeiramente repetimos e citamos? Por quê? Porque agora, gente, é a hora da gente fazer valer essa verdade na nossa história, porque o nosso Deus, Ele é o Deus da providência. A providência do Altíssimo é superior a todas as coisas. Deus escreveu uma nova história na vida de Noemi, em meio à mais profunda dor e sentimento de perda e incapacidade que ela estava vivendo. O Senhor retirou aquela pobre viúva do poço escuro da solidão e lhe dá um novo capítulo na sua trajetória, na sua caminhada. Olhando para este exemplo, nós podemos aprender que quando nossa causa parece perdida, com Deus ela não está perdida. Talvez você fique desesperançado, pensando assim: olha, eu não sei mais o que fazer, eu não tenho mais alternativa, tudo se perdeu. Não dê por fim, não dê por terminado, confie na providência de Deus. Quando nós pensamos que as circunstâncias à nossa volta suplantam, sufocam a nossa esperança, o Deus nos chama, o Deus que chama à existência todas as coisas, Ele nos faz triunfar no deserto das nossas crises. Mas há uma segunda verdade que eu quero destacar: o poder do amor é mais forte que os mais duros golpes da vida. Por que eu estou dizendo isso? Quando a gente olha esse texto, a gente percebe o amor presente. Uma história de entrega linda entre duas pessoas. Mais uma vez, eu digo isso lembrando do que a própria palavra nos registra para este tempo. Paulo, em sua carta aos Romanos,
que aqui surge como referência para nós, ele destaca a excelência do amor. Você sabe bem, 1 Coríntios 13 é um texto lindo que fala da excelência do amor, e ali ele diz o seguinte: o amor jamais acaba. O apóstolo João, por sua vez, escrevendo também uma de suas cartas, ele diz assim: o amor lança fora todo medo. E também ele afirma que nós podemos estar seguros. Por quê? Porque Deus é amor. Eu gosto muito de repetir isso, de entender que, embora a Bíblia não se preocupe em definir Deus, ela diz que Deus é amor. Então, Noemi, ela fora duramente golpeada pelas perdas da vida. Ela chega a ponto de desejar mudar o seu nome, dizendo assim: olha, não me chame mais de Noemi, a ditosa. Não me chame mais de Noemi, mas me chame de Mara, me chame de amarga, porque é assim que eu me sinto. E ainda ela acrescenta: o Senhor Todo-Poderoso tem me dado isso. É dura essa declaração de Noemi. Essa declaração é muito forte, quando ela direciona a sua palavra dizendo: o Senhor poderoso tem feito isso. Está lá no versículo 20 do capítulo 1. Imaginemos, gente, que dor de alma estava carregando Noemi, mas o Senhor não apartou dela o seu olhar. O Senhor não apartou da sua família, da família dela, o seu olhar. E Ruth, sua nora, foi tremendamente importante nesse processo de restauração. Ruth, ela surge na história de Noemi como um instrumento precioso do Deus Todo-Poderoso. Ruth, conforme já destaquei anteriormente, ela faz uma declaração de amor à sua sogra, que transcende os mais encantados votos de amor. Ela faz um juramento de amor a uma sogra estrangeira, velha, viúva, pobre e desamparada. Ela segue com essa sogra para um destino desconhecido, sem promessas ou garantias. O que isso nos ensina? Isso nos ensina que o amor é a única coisa que importava na experiência de Ruth, e isso foi contagiante no coração da sua sogra Noemi. Mas há uma terceira verdade que eu quero destacar. A amizade é fundamental na edificação de relacionamentos. A amizade de Ruth e Noemi surge como um oásis em meio ao deserto. E aí eu fico imaginando, que bênção que Noemi encontrou Ruth. Que bênção! Depois de todas as perdas, ela encontra alguém que se dispõe a caminhar com elas. Elas estabeleceram uma aliança de amizade, uma aliança de amor, diante das circunstâncias mais adversas da vida. Elas cultivaram um relacionamento de lealdade e cuidado uma com a outra. Agora, Ruth surge como uma provedora da sua sogra, uma ajudadora da sua sogra, ao passo que Noemi apresenta-se como uma conselheira que estava ao lado da sua nora. A Bíblia vai nos dizer, em Provérbios 17:17, um outro texto muito citado por nós. Diz assim: em todo tempo ama o amigo, mas é na adversidade que nasce um irmão. Na verdade, a amizade verdadeira, ela não se desfaz na adversidade, e também ela não se enfraquece quando há prosperidade. É muito importante entendermos isso. Ruth, ela não foi fiel à sua sogra apenas nos tempos de escassez e pobreza. Ela continuou investindo na vida da sua sogra, mesmo depois de ter se casado com um homem rico, conforme relata a história aí no livro. As próprias mulheres de Belém disseram a Noemi o seguinte: Ruth é para você melhor do que 7 filhos. Olha só, está registrado no versículo 15 do capítulo 4, essa declaração. Isso quer dizer o quê? Por que elas falavam isso?
porque que Ruth não descartou a sua sogra. Ruth não deixou Noemi de lado, mesmo sabendo que agora ela estava abastecida. Mesmo agora Ruth sendo uma pessoa rica, tendo uma pessoa de posses, mas ela não abandona a sua sogra. Ela caminha junto, ela continua honrando. A sua amizade não era uma relação utilitarista, não era uma relação interesseira, não era uma relação conveniente. Não, o amor não era apenas de palavras, mas era de fato e de verdade. Então a gente aprende aqui o valor de uma amizade. Mas há uma quarta verdade que destaco, é que as tragédias humanas jamais podem anular os soberanos propósitos de Deus. O livro de Ruth nos mostra de forma maiúscula a soberania de Deus. Ele nos mostra que Ele, Deus, governa sobre todas as coisas e abençoa os que confiam nele. Os erros da família de Elimeleque, tomando um caminho de fuga em um tempo de crise, em vez de enfrentar a crise, não fez com que Deus abandonasse essa família. A decisão de fugir da casa do pão, em vez de clamar àquele que tem pão com fartura, não anularam o soberano propósito de Deus, não anularam a vontade e direção de Deus. A morte de Elimeleque, Malom e Quilion não frustrou os desígnios de Deus. A viuvez e a pobreza de Noemi não fecharam a porta de Deus para aquela família. A providência divina continuou. A amargura existencial de Noemi não impediu que o braço do Senhor viesse a abrir novas janelas e novas portas para que ela pudesse conhecer. Isso nos ensina, queridos, que no meio de uma noite escura, Deus continua escrevendo a nossa história, como Ele escreveu a história de Noemi. Eu quero concluir esta palavra nesta noite, apresentando 4 princípios para alcançarmos a vitória diante de um tempo de incerteza. Primeiro, nos momentos imprevisíveis, não se dê por vencido prematuramente. Nos momentos imprevisíveis, não se dê por vencido prematuramente. Versículo 8 do capítulo 1 fala-nos assim: disse-lhes Noemi: ide, voltai cada uma à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. Que declaração é essa que Noemi estava fazendo? O que ela estava querendo dizer com essas palavras? A declaração de Noemi mostra-nos o seguinte: ela se deixou abater, ela jogou a toalha, ela se deu por vencida. Quando a luta estava apenas no começo, ela manda suas noras embora e diz: está tudo terminado. Querido, aqui eu quero chamar a sua atenção. Não coloque um ponto final na sua vida. O Senhor ainda está escrevendo a sua história. O Senhor está dizendo: espere mais um pouco, que as coisas mudarão. Eu gostaria que você atentasse para isso. Alguém poderia, veja bem, alguém poderia olhar para Abraão com 99 anos, ainda esperando o filho da promessa, e dizer assim: você é um perdedor. Como você pode permanecer como um visionário, acreditando nessa promessa? Você é um fracassado. Mas ele não foi um fracassado. Pelo contrário, ele foi o pai da fé. Olha só que coisa linda. Alguém poderia olhar para Moisés, 40 anos esperando no deserto, e dizer: você é um derrotado. Trocou o cetro pelo cajado, trocou o palácio pelo deserto. Mas olha só que coisa linda. Com um cajado na mão, Moisés liderou o povo, e com o cajado na mão, ele fez dobrar o maior império do seu tempo. Alguém poderia olhar para o paralítico que jazia no tanque de Betesda há 38 anos e dizer: ali está um sentenciado à morte, ali está um derrotado, ali está um fracassado, 38 anos esperando um milagre.
mas Jesus chegou lá e escreveu um novo capítulo na vida daquele homem. Querido, o último capítulo da sua vida ainda não foi. Creia na providência de Deus. Mas há uma outra coisa que eu quero destacar nessa conclusão. Na tribulação, não perca a esperança. Na tribulação, não perca a esperança. Veja bem o que diz o versículo 12: tornai filhas minhas, ide-vos embora, porque eu sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse os filhos, esperá-los-ias até que viessem a ser grandes, abster-vos-ias de tomardes marido? Não, filhas minhas, não façam isso, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Olha que momento doloroso. Noemi, ela perdeu totalmente a esperança. Ela olhava para o futuro sem esperança, mas eu quero dizer, queridos, que você precisa olhar para o futuro de forma diferente. Olhar para o futuro com esperança é dizer, vai ser melhor do que é hoje. E eu posso dizer que hoje está sendo melhor do que foi ontem, porque hoje o Senhor ainda continua nos sustentando e continuará até quando Ele desejar. Ou seja, é importante a gente ter a nossa vida sempre alicerçada no Senhor, mesmo que estejamos atravessando a maior luta, a esperança diz, vai melhorar, vai melhorar. Então não perca a esperança. Quando uma pessoa perde a esperança, ela se abate, porque não encontra mais razão para lutar. Esperança é a força que nos impulsiona a ir adiante. Tem uma ilustração que eu quero aqui destacar. Certa vez, um fotógrafo, aí eu lembro de Rosane, certa feita, um fotógrafo, ao bater a foto de um idoso de 80 anos de idade, disse, pois é, vamos ver se celebramos os 100. O velhinho respondeu, pela saúde que você tem, eu estou achando que você chega lá e poderemos celebrar juntos. Olha só, olha a esperança desse homem já idoso, confiante de que o amanhã seria melhor. O profeta Elias, ele queria morrer, ele estava numa caverna, mas Deus lhe disse o seguinte, o melhor está pela frente, o melhor está por vir, o seu trabalho ainda não acabou. E Jó, tão conhecido personagem bíblico, Jó, mesmo na cinza, ele disse, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Está lá no capítulo 19, verso 25 do livro de Jó. Qual a terceira coisa que eu quero destacar nessa conclusão? Não creia que a tribulação é maldição de Deus. O versículo 13 nos diz justamente isso. Noemi fala assim, olha, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Olha só, Noemi sentenciando, dizendo que o resultado daquela situação que ela vivia estava no peso da mão de Deus. Noemi associou a tribulação com maldição de Deus, mas Tiago desmente isso ao dizer, meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. A vida de Noemi não se encontrava sob maldição. Deus pretendia operar ainda muitas maravilhas em sua vida. Todos os acontecimentos, mesmo aqueles difíceis, estavam na direção de Deus. O grande desafio da sua vida, querido, é levantar a cabeça e prosseguir crendo no Deus da providência. Por quê? Porque não foi em vão que Jesus sofreu, padeceu e morreu naquela cruz. Não foi em vão. Grandes coisas o Senhor
tem feito e fez por Jesus e continua fazendo em Jesus. Mas a quarta e última coisa que eu destaco na conclusão é o seguinte: quando você enfrentar as circunstâncias difíceis, creia que Deus está no controle. Olha bem, versículo 21, ela fala assim: ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso tem me afligido. Queridos, essa declaração não é verdadeira. Por quê? Não foi verdade isto na vida de Noemi. Ela falou de algo que ela estava nutrindo na sua alma, mas isso não era a expressão verdadeira. E eu vou dizer por quê. Aliás, a relação entre sofrimento e punição de Deus foi uma leitura errônea que ela havia feito. Sabe por quê? Porque Noemi voltou para Belém. Deus abriu uma porta. Ruth casou-se com Boaz, que se tornou o seu remidor. Deus, por sua vez, deu a Noemi prosperidade, deu-lhe uma nora que se tornou sua filha, deu-lhe um neto que se tornou avô do grande rei Davi e precursor do Messias. Se você olhar a genealogia de Jesus, você vai encontrar ali a presença de Ruth, vai encontrar ali a história de Noemi, porque a providência de Deus é maravilhosa. O último capítulo da história de Noemi foi um capítulo de vitória, foi um capítulo de alegria, foi um capítulo de vida, foi um capítulo de esperança. E é isso que eu quero nesta noite deixar para você. Saiba, meu amado, que quando nós perdemos o controle, Deus continua no controle. Quando perdemos a esperança, Deus continua nos conduzindo em triunfo, porque Ele é o Senhor de toda providência. Eu quero te convidar a depositar integralmente a sua vida aos pés do Senhor. Faça isso sem duvidar e tenha ousadia em declarar: eu sei que o meu Redentor vive, Ele é a minha providência, Ele é o meu socorro e a minha fortaleza. Que Deus te abençoe, meu amado, que Deus te abençoe, família, que Deus abençoe a todos ao receber esta palavra. Deixe o Espírito Santo falar ao teu coração e tome novas decisões, decisões de fé, amor e esperança em Cristo Jesus. Amém. Sai da tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai da tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes voltar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim.
novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Sai da tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai da tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes voltar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que cada um possa continuar confiante, firme no Senhor, sabendo que Ele está contando uma nova história. E Ele pode recontar a sua história, recomeçar a sua caminhada. Creia no poder maravilhoso do Senhor. Nós estamos encerrando o culto desta noite, nesse dia abençoado que o Senhor nos deu. E eu quero, nesta hora, orar, e nós estaremos orando também, lembrando de alguns irmãos, algumas pessoas que estão necessitadas. Muitas são, talvez na sua casa, na sua família, na sua vizinhança, um amigo distante, que você tem sabido da enfermidade, da dificuldade que esteja passando, seja qual for. Nós temos recebido notícias de pessoas amigas, amigos dos irmãos das nossas igrejas que têm passado por lutas, alguns têm tido perdas e estão sofrendo, estão chorando nesse tempo. Então nós vamos orar, lembrando dessas pessoas, orando pelas famílias enlutadas e também lembrando de alguns nomes. Essa semana no nosso culto, no nosso encontro, nós fizemos menção a algum deles. Vamos agradecer a Deus pela Adélia, a mãe da irmã Aide, porque já voltou do hospital, né? Já recebeu alta, esteve internada, mas já recebeu alta. Vamos estar orando pela Nilza, que é a mãe da Andréia, do pastor Renato. A Andréia está aqui conosco. Orar também pela Evne, é o bebezinho, sobrinho da irmã Lisane, sobrinha da irmã Lisane, filha do Gledson, que também está passando por problema de saúde. E agradecemos a Deus, porque há pouco tempo orávamos pelo pastor Wesley, que pastoreia a Igreja Batista em Vila Rica, em Petrópolis. Ele esteve internado com o problema desse vírus, mas graças a Deus ele está de alta, está em casa, no aconchego da sua família. Então nós louvamos a Deus por isso. Então, querido, o cuidado do Senhor continua presente, constante sobre as nossas vidas. Não duvide do poder do Senhor. Então nós vamos orar nesse momento, colocando diante do Senhor essas vidas, lembrando das lutas, mas certo de que o Senhor nos concede e concederá sempre a vitória. Amado Deus, nosso Pai, louvamos o Teu nome,
Rendemos-te graças por tua bondade, por tua graça infinita, por tua misericórdia, ó Deus, que se renovam a cada manhã. Agradecemos ao Senhor por esse dia que o Senhor nos concedeu, dia de culto, de louvor, de adoração, de estarmos reunidos, ó Deus, como igreja, proclamando a tua palavra e reconhecendo tua grandeza e nos colocando na tua dependência. Ó Deus, nesta hora nós queremos pedir ao Senhor pelas pessoas que estão nos acompanhando, todos aqueles que têm acompanhado os cultos, não só da nossa igreja, mas em todos os movimentos evangélicos que estão, ó Deus, ouvindo a tua palavra. Nossa oração agora, ó Pai, é que cada família esteja sendo abastecida do teu Espírito, da tua palavra. Que, ó Deus, certo estou que este é o alimento que nós estamos precisando, que as pessoas estão precisando para continuar vencendo nesse tempo. Ó Deus, eu peço por aqueles que estão passando por lutas, por perdas. Pedimos pelas famílias enlutadas. Muitas são, ó Deus, aqueles que nós temos contato, que nós conhecemos, mas há tantos outros, ó Deus, que não são do nosso conhecimento, mas eu sei que o Senhor sabe, e o Senhor, com teu Espírito Santo Consolador, irá ao encontro, tem ido ao encontro de cada um, fortalecendo e encorajando. Agradecemos, ó Deus, pelo restabelecimento da irmã Adélia, que o Senhor, ó Deus, continue abençoando a sua vida e a sua família. Oramos, ó Deus, pela Nilza, ó Deus, que o Senhor também a abençoe, que o Senhor também restaure a sua saúde. Aqui pedimos pela Evelyn, ó Deus, esse bebê que está passando por alguns problemas de saúde, tem trazido preocupações aos seus pais, mas nós pedimos, Pai, que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja, ó Deus, trazendo a restauração da saúde deste bebê. Oramos, ó Deus, aqui com gratidão pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as famílias. Aqui lembramos dos milagres, ó Deus, que o Senhor já tenha dado a famílias. O caso do pastor Wesley, ó Deus, que se recuperou, já está na sua casa. Nós te agradecemos, ó Deus. Agradecemos pela recuperação do Henrique também, um menino, ó Deus, de 8 anos, que estava enfermo, mas já está bem. Nós te louvamos, ó Deus. E agradecemos, ó Deus, também pela recuperação da Valéria e do Jackson. Essas pessoas que mencionamos aqui, ó Deus, foram alvos de nossas orações, e nós te agradecemos, ó Deus, porque a tua vontade tem se cumprido e os teus filhos estão hoje celebrando vitória. Ó Deus, nós oramos, rogando que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, e que a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus conosco esteja e permaneça para sempre. Amém e amém. Meus amados, uma semana abençoada para vocês, que vocês continuem firmes no Senhor e continuem divulgando a palavra de Deus. Apresente aos seus amigos o nosso canal no YouTube, para que todos possam ser abençoados também com a palavra, com os cultos que celebramos ao Senhor. Tenham todos uma semana feliz em nome de Jesus. E se eu andar pelo vale da